Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Domínio E-Commerce. Hoje nós vamos falar com vocês aqui o que é ROAS e o que é ACOS. Muita gente tem dúvida de como trabalhar o Ads, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee, que é o nosso tema aqui. E aqui eu vou trazer para vocês uma calculadora, eu vou ensinar vocês a montar uma calculadora, entender a calcular o ACOS versus o ROAS e a utilizar o Ads corretamente para alavancar as suas vendas. Porque muita gente enxerga o Ads como um vilão, realmente ele consome uma grande margem, né, de lucro das nossas vendas, só que se você saber utilizar ele corretamente, você vai ver que ele vai potencializar suas vendas. Ou seja, o que dá certo vai vender mais. Então, o que a gente precisa saber é como usar corretamente o Ads, e é o que a gente vai ensinar aqui, tá bom? Então agora vamos para o vídeo. Continuando aqui, pessoal, a nossa gravação. Agora a gente vai para a parte prática aqui. Aqui a gente tem a nossa tela, onde que eu vou explicar para vocês o que é ACOS e o que é ROAS, e depois eu vou mostrar na prática como que a gente lê ele, tá bom? Ó, aqui, por exemplo, o que que eu criei aqui para vocês? A gente tem uma calculadora bem simples. Porque hoje nos canais de venda, a gente não trabalha mais com ACOS. Eles pedem sempre para a gente colocar uma meta de ruas. E aí você fala, cara, o que que é ruas? Eu vou explicar aqui agora para vocês e como calcular, tá? Ó, pessoal, aqui, o que que seria o ACOS? O ACOS, como vocês podem ver aqui, isso aqui é uma campanha de publicidade do Mercado Livre e aqui é da Shopee, tá bom? Aqui vocês veem que a gente tem a informação do ACOS, que está 2,3% aqui no Mercado Livre, e aqui na Shopee, esse anúncio aqui é 5,93%, tá vendo? E o que seria o ACOS? O ACOS é o custo de investimento sobre o faturamento. Por exemplo, vamos supor que a gente vai vender um produto a R$ 100, certo? E aqui, nesse exemplo, aqui como eu mostrei para vocês, o ACOS foi de 2,3. Se eu fiz uma venda de R$ 100 e o meu ACOS foi de 2,3, significa que meu investimento foi de R$ 2,30. Aí você fala, tá, Desse, mas o que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer, pessoal? É que você pagou 2,30 para vender realizar uma venda de R$ 100. E como que você tem que analisar essa informação? Sabe quando você vende um produto de R$ 100 e você fala assim, eu tenho uma margem de 20%, por exemplo, você está falando que você tem um lucro de R$ 20. E vamos supor que nessa venda você pagou esse valor aqui de ACOS para vender esse produto. Ou seja, na realidade, a sua margem de lucro não foi de 20%, a sua margem de lucro foi de 17,7%. Por quê? Porque você teve um custo de 2,30% de ACOS, no caso de Ads, tá? Foi o custo que você teve para vender, para realizar essa venda. Então, a sua margem de lucro foi de 17,7. E, infelizmente, muita gente não precifica isso, tá? Porque as pessoas agora ficam falando de ROAS, elas não entendem aonde que entra a matemática para saber quanto que você teve de lucro. E agora vamos falar sobre o ROAS. O que é o ROAS? Por exemplo, aqui eu tive um arco de 2,3 e eu tive um ROAS. Vamos colocar a tela aqui do ROAS que saiu. Eu tive um ROAS de 43. O que que significa o ROAS de 43? Significa que foi o valor investido, por exemplo, aqui eu investi R$ 232. Se eu investi R$ 232 e voltou 43 vezes, o que que isso significa? 32 vezes 43 é 232. Isso que eu vi aqui que eu fiz a conta errada, ó. 232 vezes 43 representa um valor de R$ 9.976. Aqui vai dar uma pequena diferença, porque aqui ainda é 43 vezes 44, tá vendo? Aqui é só uma simulação para vocês entenderem. Então, ROAS, pessoal, significa que seria o quê? É o retorno que tivemos sobre o investimento. Exemplo, investi R$ 10 e retornou R$ 100. Isso é um ROAS de 10. E aqui nessa calculadora que eu criei para vocês, ó, como que vocês vão fazer para descobrir qual é o ROAS da meta, qual é o ACOS da meta ROAS que vocês colocaram? Por exemplo,
Aqui a gente pega 100 dividido pelo valor. Para vocês descobrirem, o que que a gente faz? A gente pega esse valor dividido por esse. Aqui, se eu quero um ROAS, que é o ROAS não, aqui é o ACOS, e aqui é o ROAS. Como eu falei para vocês que é mais fácil vocês colocarem na conta, eh, o máximo que vocês podem gastar com ACOS, que seria o percentual que você quer investir no seu anúncio, o que que você faz? Você pega aqui e coloca, por exemplo, eu permito gastar até 5% da minha margem de lucro para vender o produto. Então você coloca 5. Eu permito gastar até 3%, você coloca 3. E aqui ele te fala qual é o valor de ROAS que você tem que colocar no seu anúncio, para que você coloque aqui no seu objetivo, tá vendo? Aqui, ó. Aqui tá 25, por exemplo. E aqui na Shopee, a gente coloca a nossa meta de ROAS também, tá vendo? Então, o importante é você saber quanto que você pode gastar para que você não venda muito e não tenha lucro. Porque hoje muita gente tem um problema de vender bastante e não ter lucro. Aí quando você vai ver, você não está sobrando dinheiro lá no final do mês. E por quê? Porque você precificou errado o ROAS, entende? Então, agora eu vou explicar para vocês o que é o ROAS, para vocês entenderem um pouco de estratégia de ROAS. O ROAS, pessoal, nada mais é do que um funil de vendas. O que que é um funil de vendas? Pensa comigo. Quanto mais você aceitar pagar, por exemplo, quanto menor for o ROAS, e lembrando, quanto menor o ROAS, quanto maior o ROAS, quero dizer, quanto menor o ROAS, tá certo? Maior é o investimento que eu estou fazendo no anúncio, na publicidade, né? Então, por exemplo, se eu coloco um ROAS, um macro de 20, eu vou trabalhar com ROAS de 5. Isso significa que você está no topo do funil. O que que é o topo do funil, pessoal? O topo do funil é quando você está aceitando todos os clientes da plataforma, tá? E no topo do funil você está pegando todo mundo que está buscando, que às vezes está pesquisando o produto, que não sabe se vai comprar. Então você está falando para a plataforma o quê? Eu quero todo mundo que digitar a palavra-chave do meu anúncio. O que seria o meio do funil? Pensa no funil de café. O topo do funil é todo mundo, o meio do funil você já diminuiu a quantidade, você está falando para a plataforma o quê? Eu quero pessoas que busquem e que tenham a tendência de comprar. E o que que é o fundo do funil? São aquelas pessoas que é certeza que vai comprar o seu produto. Então, quanto menor for o ROAS, maior é o investimento, mais captação de pessoas você está fazendo. O ROAS intermediário seria entre 10 e 20. Então, você está falando para a plataforma, eu quero quem pesquisou, mas ainda não tomou a decisão de compra. Então, você afunilou. Significa o quê? Que você está falando para a plataforma, eu quero gastar menos dinheiro para ter as pessoas mais qualificadas. E o fundo do funil, que seria a menor parte, são pessoas já extremamente desqualificadas. Só que eu já dou uma dica aqui para vocês, pessoal. Não tem como você iniciar um anúncio novo no fundo do funil. Por quê? Quando a gente vai iniciar uma campanha aqui de ads, o que que acontece? Essa campanha de ads, a plataforma ainda tem que aprender quem é que quer o meu produto. Então, o que que acontece? Se eu acabo de fazer um anúncio e eu já coloco lá uma meta ruas de, por exemplo, eu falo para a plataforma, eu quero gastar 2% e eu coloco uma meta ruas de 50, eu estou falando para a plataforma que eu quero só pessoas qualificadas, eu quero pessoas do fundo do funil. Mas qual é o problema que a gente tem aqui? Se o seu anúncio não vendeu, não tem avaliação, que seria a prova social, a plataforma não vai conseguir encontrar esse cliente, entendeu? Então, a ideia é o quê? A gente começa no topo, vai afunilando até que a gente consiga ter um custo baixo para ter rentabilidade. Essa é uma das formas que eu consegui alcançar esse número e alcançar esse número, tá bom? Então, aqui uma outra dica. Ah, David, qual é o ROAS ideal? Não existe. Por que não existe? Porque varia muito da sua margem de lucro, varia muito do seu objetivo. Você quer ser mais agressivo? Você quer ser menos agressivo? Então, por exemplo, nesse anúncio aqui, eu aceitei trabalhar com ROAS de 25. Ou seja, para ter um ROAS de 25, eu aceitei então aqui 7,5, 4,5, 3,5, entre 4. É, 4, né? Eu aceitei gastar até 4% da minha margem de lucro para ter um ROAS de 25. Só que olha o que que aconteceu. O Mercado Livre me entregou um ROAS de 43, ou seja, o Axis está melhor do que eu queria.
Ou seja, eu tô tendo mais lucro, entendeu? Nesse daqui, por exemplo, eu aceitei ter um ACOS de 10. Eu aceitava pagar 10. A plataforma tá me entregando um ACOS de 5,93, que seria um ROAS de 16. Ou seja, eu aceitei um ROAS de até 10. Um ROAS de 10, eu tô aqui praticamente no topo do funil, tá vendo? Só que ela tá me entregando no meio do funil. Então, vai acontecer de ter casos que, por exemplo, você vai colocar uma meta de 25 e o negócio vai te entregar um ROAS de 10. Aí tá ruim. Vai ter casos que você vai colocar um ROAS de 10 e ele vai te entregar um ROAS de 25. Então, basicamente, pessoal, não tem muito. A gente não tem muito controle de quanto realmente a plataforma vai entregar para a gente. O que a gente tem que saber é saber calcular. Se você sabe calcular corretamente, você não vai tomar prejuízo, porque você vai sempre estar analisando a sua campanha. Porque lembra, o objetivo aqui não é vender mais, o objetivo é lucrar mais. Não adianta de nada você vender muito, vender milhões e milhões e milhões, e você não ter lucro, entendeu? Então, às vezes, você tem que fazer essa conta. Não tem como você trabalhar sem fazer essa conta. E como eu prometi aqui para vocês, eu vou ensinar vocês a fazer uma calculadora aqui para vocês aprender a precificar corretamente o seu anúncio. Primeira coisa que a gente precisa ter é o valor da venda. Vamos supor que eu vou vender o produto a R$ 100, tá? Segunda coisa que a gente precisa saber, vou colocar aqui para a gente se perder, venda é a comissão da plataforma. Vamos supor que a gente está falando aqui do Mercado Livre. E a comissão do Mercado Livre é de 16, tá? Então a gente vai colocar 16. Deixa eu só arrumar aqui para colocar em número. Aqui é venda, então é 16. Aí, vamos supor que o Mercado Livre tem uma taxa fixa. E a taxa fixa é de 6,50, certo? E aí, pessoal, aqui é onde muita gente erra também. O imposto. Vamos supor que o imposto meu, por exemplo, é de 9%. Então, seria 9. Aí, ainda além disso, a gente tem a embalagem, que também muita gente não precifica. Vamos supor que a minha embalagem tem um custo de 50 centavos. Aí, aonde que entra a coisa? Vamos supor que o meu ads, ó, muita gente não precifica aqui, tá? Seja um ads que eu vou colocar um ACOS de 5, com a meta ruas, aqui seria o ACOS, e a meta ruas, lembrando que é 100 dividido por isso. Então, a meta rua seria de 20, ok? Eu tô colocando 5 aqui porque vocês sabem, se você colocar 2, o que você vai colocar de valor lá no Mercado Livre na Shopee vai ser 50. Se eu colocar 10, vai ser 10, certo? Então aqui eu tô falando para a plataforma o quê? Que eu quero esse valor vezes 10. Esse seria o meu custo de ads nessa venda, por exemplo. Então, pessoal, qual seria o meu lucro real sobre essa venda? A gente pega esse valor, divide por 100. Opa, vezes esse valor, que seria 16%, que seria R$ 16, certo? Aqui seria o custo da comissão. Para ficar mais fácil aqui, ó, vou aqui centralizado. Tudo que não é valor, pessoal, que é só margem, eu vou colocar aqui, tá? Ó. Vou pintar de amarelo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui a gente sabe que é o custo da comissão. Agora, qual é o custo do imposto? Aqui dá para fazer uma fórmula, mas eu vou fazer dessa forma aqui que vai ficar mais fácil para vocês. Esse valor dividido por 100 vezes o imposto. Porque aqui não é valor fixo, aqui é percentual, tá? A gente coloca aqui. Então, agora sim, lucro. Qual seria o meu lucro? O meu lucro seria o valor da venda menos a taxa fixa menos a embalagem menos o custo do ads menos o custo da comissão menos o custo do imposto, ok? E ainda tem um detalhe importante que a gente não colocou aqui, que seria o custo do produto, né? Aí, se é o custo do produto, fica fácil. Custo do produto.
Deixa eu arrumar aqui, fica tudo igual. Vamos supor que o custo do produto aqui é R$ 30, menos o custo do produto. Então aqui, o que que a gente tem? A gente tem um valor de lucro. Pessoal, isso daqui é muito importante. Por quê? A gente está precificando o valor da venda, a taxa fixa, o custo da embalagem, o custo do Ads. Muita gente perde dinheiro por causa disso aqui. Ó, a gente está falando aqui ainda de um custo. Vamos supor que muita gente, a realidade da maior parte nossa aqui é que você vende o produto de R$ 50, compra o produto por 50 e vende por 100, né? E detalhe que ainda vou melhorar essa continha aqui que tá errada, né? Porque acima de R$ 79, o nosso produto ele tem o frete grátis, então a gente paga o frete, né? Vamos resolver, vamos corrigir isso aqui. R$ 78,99, taxa fixa de 6,50, custo do produto de R$ 35, um lucro de 9,34. Aí voltando, isso aqui é muito importante, porque a maior parte das pessoas não precifica o produto aqui, ó. É aqui que muita gente perde dinheiro. Aí às vezes o cara tá trabalhando com ruas de 5, ele tá tendo um lucro de 1,44. Então aqui, pessoal, essa é a calculadora correta de você trabalhar aqui para você conseguir precificar corretamente seu produto, tá? Para que você consiga saber de fato o lucro que você está tendo. Se você quiser saber a margem, você faz isso aqui, ó. Você pega o lucro, divide pelo valor da venda. Aí você descobre a sua margem de lucro que você está tendo na sua venda. A margem real, tá? Então, pessoal, ficou claro aqui para vocês, né? A forma de você precificar corretamente seu produto é assim, tá? Não existe outra fórmula. Essa é a fórmula correta. Monte a calculadora aí na sua planilha. Eu estou usando aqui a planilha do Google, é uma planilha de graça. Você fazendo isso aqui, você já tem como precificar corretamente, saber de fato quanto que você está tendo de lucro por venda, tá? E recapitulando, o que que é o funil de venda? Topo do funil seria a parte onde que a maior parte dos compradores são compradores indecisos. Meio do funil são compradores que já têm ciência do que você está vendendo, só que ainda está meio indeciso do se vai comprar ou não. E fundo de funil são compradores que já sabem o que quer comprar, vai comprar o seu produto e ele tende a ser mais barato porque ele vai clicar menos vezes no seu anúncio, tá bom? E para você calcular o seu ROAS, você vai pegar novamente, só estou recapitulando, você vai pegar o valor do Axis. Pega o valor 100, divide pelo valor do Axis, aí você descobre o ROAS, tá bom? E é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo, esse aqui foi uma aula que eu trouxe aqui para vocês. É, Falar de ads é um tema muito complexo, não é só isso daqui, tem mais profundidade aqui de assunto, tá? Eu só trouxe alguns ganchos aqui para que vocês entendam um pouco da estrutura do Ads, né? E para você ver que o Ads é muito mais sobre matemática do que sobre estratégia só de cliques, tá? É muito mais contas que a gente tem que fazer, tem estratégia de mercado, de demanda, oferta, tem mais coisas ainda que vai por dentro. Mas aqui é um pouquinho da aula que a gente traz na nossa mentoria, tá? Então eu trouxe aqui esse conteúdo de graça. Curta o nosso vídeo aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe para o seu amigo que não sabe fazer a conta correta aqui para você saber se realmente você está tendo lucro. E se você está tendo prejuízo nas suas vendas, essa é a fórmula aqui que você vai ter para resolver esse prejuízo e você saber se está tendo lucro ou não, tá bom? Conte comigo aí e até o próximo vídeo do nosso canal.